No My House, a gente tem uma missão. Incentivar todas as pessoas a terem a coragem de ser quem elas querem ser. Eu estava fazendo uma pesquisa aí atrás da palavra coragem. E eu descobri uma coisa bem interessante nessa palavra. A palavra coragem, ela tem uma origem no latim, que é coratico. Essa terminação aqui, cor, significa coração. E essa outra parte aqui, sufixo atico, significa ação. Portanto, ser corajoso significa viver com o coração, agir com o coração. E aí eu até peguei aqui eu vou ler, vou pegar meus olhos, tá? O Osho fala que o caminho do coração é o caminho da coragem. É viver na insegurança. É viver no amor e confiar. É enfrentar o desconhecido. É deixar o passado para trás e deixar o futuro ser. Coragem é seguir trilhas perigosas. A vida é perigosa. E só os covardes podem evitar o perigo. Mas aí já estão mortos. A pessoa que está viva, realmente viva, sempre enfrentará o desconhecido. O perigo está presente, mas ela assumirá o risco. O coração está sempre pronto para enfrentar riscos. O coração é um jogador. A cabeça é um homem de negócios. Ela sempre calcula. Ela é astuta. O coração nunca calcula nada. Ele se joga, ele se arrisca. E por que a gente tem tanto medo de se arriscar, de se jogar? Eu acredito que o fato de hoje a gente viver nesse mundo de aparências irreais sobre felicidade, sobre relacionamento, sobre saúde, sobre bem-estar e tudo mais, nos deixa numa cilada incrível, onde a gente não sabe nunca alcançar esse ponto ideal que é nos imposto. E mesmo que a gente saiba de tudo isso que vem pela internet, através de fotos e vídeos incríveis, que a gente olha aquelas vidas incríveis, a gente mesmo assim, a gente fica ansioso de querer chegar naquele ponto. E eu acho que tá aí o ponto. Por que a gente não se arrisca? Porque a gente fica com muito medo do julgamento. A gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo do fracasso e a gente tem medo de chegar aonde a gente quer chegar. Porque às vezes a gente está buscando uma felicidade num lugar que não é bem o certo. E quando a gente deixa de se arriscar, a gente fica com medo, no caso, sem coragem, sem viver com o coração, sem agir com o coração, o que acontece? A gente deixa de viver vidas novas, encontrar lugares novos, relacionamentos novos. E aqui no My House a gente tem a ideia de que a gente está tentando criar um ambiente, e essa é a nossa missão, criar um ambiente de segurança onde a dança, onde aquela coreografia, onde aquela ideia de tu te apresentar, de tu dançar aqui para todo mundo, é uma forma de tu se jogar, de criar esse exercício de se arriscar, seja para frente de um celular, que nem eu estou agora, seja para um público, para a galera aqui na sala. Essa é a nossa ideia. Se arrisca, se joga. Para mostrar um exemplo de coragem, tem um filme chamado O Náufrago, estrelado por Tom Hanks. Quem já viu esse filme? Esse filme é bem famoso. Eu gostei tanto que eu até comprei um para mim, eu tenho lá em casa para assistir. No Náufrago tem um exemplo de coragem ali muito grande, por dois motivos. Primeiro, pela vida particular do próprio ator, do Tom Hanks, que ele teve que fazer o filme numa condição que ele estava super gordo, barrigudão, assim, aquela barriga bem grande, e depois ficar um tempo sem fazer o filme e voltar magro. Ele teve que ter uma coragem tremenda, uma disciplina tremenda, para poder emagrecer, para poder terminar todo o filme. Que mostra, quem não sabe a história, rapidamente, o avião que o personagem do Tom Hanks cai numa ilha deserta, e lá ele fica sozinho, sem ninguém. Tanto é que o filme quase não tem fala, é só o ator na ilha deserta. E o que eu quero mostrar com isso? Que nessa ilha deserta caiu com ele objetos que tinham dentro do avião. Então tinha aqueles patins, aquelas botas de patins no gelo, sabe? Que tem aquela lâmina embaixo.
tinha uma bola de vôlei, entre outras coisas que tinham caído ali. Ele pegou tudo aquilo e ele tentando sobreviver naquela ilha. Ele usou a criatividade dele para poder sobreviver lá. Essa lâmina da bota, ela virou um abridor de coco, por exemplo. Tinha uns cocos lá e ele tinha que beber água, não tinha, então ele abria com aquilo. Essa lâmina também servia para fazer lanças, quando ele pegava os galhos e cortava para poder caçar com essa lança uns peixes, pescar uns peixes que tinham lá para ele poder sobreviver. Vamos dizer que Tom Hanks estava o personagem dele estava naquela ilha deserta e num momento super complicado, ele com a criatividade dele, ele conseguiu se estabilizar e sobreviver. Ficou anos vivendo ali. Ele estava numa zona de conforto. Vamos dizer que era assim, seguro, porque ele tinha comida, ele tinha bebida, ele tinha uma bola de vôlei, que no filme a bola de vôlei vira um amigo dele que ele fica conversando, e ele não tinha mais o que fazer, a não ser ficar naquela ilha. Até que um dia a maré trouxe para ele um pedaço do avião que ele caiu. Uma lata grande assim, uma lataria do avião grande assim, e que mexeu muito com ele. Que ele pensou, eu posso fazer dessa lataria tipo uma vela, construir uma jangada para atravessar as ondas que eram altas e conseguir sair dessa ilha. O que uma pessoa que quer ficar na zona de conforto vai fazer? Vai ficar ali parado, eu não vou me arriscar, posso morrer, passar essa zona, me derrubar e eu acabar afogado. Vai dar muito trabalho construir uma jangada, amarrar uma coisa na outra, vai ser muito complicado. Mas não, no filme, o que ele faz? Ele age com toda a criatividade dele e a coragem de seguir em frente e tentar encontrar o desconhecido, que é o que a gente estava falando. Ter coragem é encarar o desconhecido. E foi o que ele fez. Ele pegou, armou toda aquela jangada dele, fez a vela com a lataria e tudo que ele tinha em mãos e construiu uma forma de sair daquela ilha. Ele foi para a zona de confronto, então, ele foi enfrentar as ondas e para sair lá de dentro. Esse filme mostra muito essa ideia de tu ter a coragem de tu não ficar lá parado, mesmo que tu tá numa zona segura. E ele se jogou. É essa ideia que a gente tem aqui de incentivar o tempo todo as pessoas a terem essa vontade de se jogar, de se atravessar as ondas que impedem ela de encontrar um novo, encontrar uma coisa mais legal lá na frente. E durante muito tempo, eu que trabalho com dança há mais de 20 anos, dando aula, dançando, enfim, eu vi muitas histórias legais, histórias fantásticas de pessoas que ficaram muito felizes dentro da dança. Porém, eu também conheci muitas histórias de frustração de pessoas dentro da dança, onde elas não encontravam um local legal que elas pudessem se sentir bem, se sentir em casa, se sentir à vontade. Por quê? Porque às vezes muitos locais eles criam padrões pré-estabelecidos de movimento, de técnica, de musicalidade e até de roupa, até do que vestir. De certa forma, fica tudo muito padronizado e colocando pessoas tudo dentro de caixinhas, assim. E foi isso que eu vi, que muita gente acabava não se encaixando dentro desses modelos já pré-estabelecidos, que são antigos, são lá dos séculos e séculos passados, que isso ainda insistem em acontecer hoje. Aquela ideia de um professor que fica lá na frente da sala, simplesmente dando todos os movimentos e todo mundo segue o tempo inteiro, sem ter uma abertura para improviso, uma abertura para estabelecer uma relação onde o aluno crie junto e onde ele faça outros movimentos, mesmo que seja uma coreografia criada por esse professor, essa ideia está caindo por terra. Ninguém mais quer ficar só repetindo ordens. As pessoas querem também poder mostrar o seu lado. E aqui no estúdio a gente tenta incentivar que os nossos alunos tenham essa vontade de mostrar o seu lado, tenham vontade de mostrar um pouco do seu jeito de dançar. Tem muitas coreografias que vocês vão ver aqui que eles não dançam todo mundo igual. É a mesma coreografia, mas cada um está fazendo um pouco do seu jeito.
é uma cabecinha que vira lá, é um braço que gira para cá, e sem julgamento, liberando a pessoa para poder sentir a música e ter a coragem de viver ela, de celebrar aquela música, dançar aquela dança com o coração e não só com a cabeça pensando naquela coisa técnica perfeita que tem que ser desse jeito só. Então é essa a nossa ideia, de liberar o aluno para ele vir com um jeito mais autoral de dançar a sua dança. E quando a gente foi abrir o estúdio, eu e a Gabi, a gente lembrou muito todas essas histórias aí que eu estava falando. Que ainda, até hoje, a gente ainda recebe alguns depoimentos sobre pessoas que queriam dançar quando na infância e não tinham espaço porque não se encaixavam lá, sei lá, questões de movimento, questões da forma física, enfim, não estava dentro dos padrões adequados para aquele tipo de dança. A gente escuta muito disso e a gente lembrou muito isso também quando a gente foi abrir o estúdio. A gente decidiu que ia montar um estúdio onde isso não acontecesse, que a gente pudesse abrir o espaço para as pessoas. Foi esse ponto crucial onde eu acho que a gente abriu espaço para pessoas, por exemplo, teve gente que veio dançar, que era na infância não conseguia se encaixar, não achava e chegou aqui e se encontrou. Ou até pessoas que dançaram uma vida inteira, dançaram até os 20 e poucos anos aí com aqueles montes de compromisso da vida profissional, não conseguiam dançar e se encontraram aqui. Então são vários relatos de pessoas que precisavam de um espaço, pessoas que estavam em busca de um lugar para se sentir à vontade para dançar, que é aqui no My House agora. Bom, e quando a gente pensou nessas ideias, nessa dor que existia dessas pessoas que estavam buscando um local para se encontrar, para dançar e se expressar e se sentir à vontade, a gente tinha que criar valores importantes para isso. Então, alguns valores eu até vou ler para não errar aqui, tá? Que são valores que às vezes a gente coloca, não está escrito aqui ou ali, em um lugar na parede, mas ela tem que ser, a gente tem que transmitir isso para as pessoas. É muito importante que quem está dando aula aqui, seja lá da recepção até aqui dentro, a gente mostre esses valores, que é a união, o amor, a alteridade, o companheirismo, o carinho, a ética, a autoaceitação e o respeito ao próximo. Então são valores, e entre tantos outros que podem vir disso aí tudo, que a gente tem que mostrar durante as aulas e durante o tempo todo que a gente está em convívio aqui com as pessoas. Quem vem aqui tem que sentir isso, essa energia no ar. E a gente tem uma missão, eu vou deixar a missão para o final. A gente tem uma visão de que a gente quer alcançar, ser um estúdio que seja foda. Foda do nosso jeito, mas seja foda, que tu olha aqui e diga, cara, vocês são foda. Uma visão de que isso repercuta direto para o mundo inteiro, mas que as pessoas olhem essa visão nossa de ser foda de um jeito positivo e não de um jeito arrogante, de um jeito legal, de um jeito amigo, de um jeito carinhoso. Essa é a ideia, essa visão que a gente tem de se tornar um estúdio, que é isso, essa ideia de ser uma casa e a casa ser algo acolhedor. E como eu falei lá no título, a nossa missão, que é incentivar as pessoas a terem a coragem de ser quem elas querem ser, vem de encontro a essa ideia, que eu tirei essa ideia de missão dada e missão cumprida. A gente tem que, toda vez que sai, levanta para trabalhar, pensar que a gente tem essa missão, esse propósito. Eu venho trabalhar aqui a fim de alcançar esses objetivos. E quanto mais eu consigo abrir esse espaço para quem está comigo, ou quem está com a gente aqui fazendo aula e com os professores, mais eu me fortaleço, mais eu fico corajoso, mais eu atuo com o coração. Então essa é a ideia
do My House, essa nossa missão, nossa visão, os nossos valores. Tá, mas como é que isso tudo vai acontecer na prática? Então a gente estabeleceu que o My House ele tem 4 pilares. Esses pilares é o que sustenta o nosso estúdio, a nossa ideia, a nossa organização, a nossa equipe, nossas propostas. Tá? Um pilar importante: técnica. O que tem a ver aqui a técnica é a questão seguinte. Vamos só pensar na aula, tá? Cada aula aqui tem um estilo. Cada professor tem um estilo que dá. Então, na sua aula, ele vai ter essa questão técnica básica, onde ele vai passar essa base para os alunos durante boa parte da aula. A aula tem uma boa parte onde ele vai ficar ensinando essa estrutura, essa capacidade da pessoa se alimentar do que é mais básico dentro daquele estilo. Sem questões muito de tá errado ou tá certo, mas a questão de tu vivenciar aquela técnica de uma forma como tu ter uma estrutura interna que quando tu vai fazer a coreografia, vai ficar mais pronto, mais preparado. Então a preparação inicial das nossas aulas é questão técnica. E isso é a questão mais importante, que todo mundo tenha isso não como uma coisa difícil, mas como uma coisa necessária. E ela é a parte básica. É a parte básica para tu começar qualquer aprendizado. Questão técnica. Outro pilar das nossas aulas é o condicionamento físico. O condicionamento físico, qualquer aula, é uma prática. E a gente tem que ter um trabalho de mobilidade articular, tem que ter um trabalho de força, né, de condicionamento cardio. Tu tem que ter tudo isso dentro da aula. Não vai ter uma aula aqui no My House que tu vai fazer e não vai sair pingando de suar. Entendeu? Todas as aulas têm uma intensidade ideal para tu ficar preparado para quando chegar lá na sequência. Então a gente usa vários mecanismos para isso acontecer aqui na aula. O terceiro pilar seria o desafio coreográfico. O que é o desafio coreográfico? Nossas coreografias duram um mês. Primeira, segunda, terceira, quarta semana. Na primeira semana vai começar um pedacinho, na segunda vai aumentar, na terceira aumenta, e na quarta, que é o grande final, entendeu? Então a gente tem um mês para aprender aquela sequência e todo mundo aprende junto. É uma sequência que dura, sei lá, 1 minuto, e ela tem as nuances entre partes difíceis e fáceis, onde ela vai estar marcada em cima da técnica que foi dado lá no início, em cima do condicionamento físico que foi dado lá na preparação, para a gente chegar no desafio coreográfico e sentir que tem um desafio. É importante a gente saber que ali é um ponto de obstáculo, pode ser, para tu tentar desvendar, sair dali e conseguir pegar a sequência que tu quer pegar. E assim a gente se realiza quando a gente consegue acertar um passo e a cada passo tu vai aumentando. Então tem um jogo entre aluno, professor e toda a turma, que isso faz com que a gente se sinta orgulhoso e feliz consigo. E o quarto, e que eu acho um dos mais importantes, é a celebração. A celebração é a cereja do bolo, porque as danças urbanas em si, elas foram criadas em cima de celebração, em cima de festa, em cima de diversão e em cima do jogo. É nesse momento em que o aluno tem que se jogar. É nesse momento que ele vai fazer troca, que é uma celebração coletiva, não é uma celebração individual. Tu vai se expressar para os outros e
fazer troca com os outros. Aí a gente faz roda, a gente dança de dupla, de trio, de 5, sei lá, todo mundo junto. A gente filma, inventa uma roupa legal. É a hora da festa, a hora de brindar o esforço todo que foi feito durante todo esse caminho da técnica, do condicionamento físico, desafio coreográfico, e chegar aqui e brincar. Todas as coisas que a gente faz têm que ser celebradas. E aqui, no My House, sempre ao final de cada mês, tem uma grande celebração. Vocês podem ver nos vídeos, pode ver, todo mundo mostra isso. Então essa é uma das formas que a gente tem de incentivar as pessoas a ter a coragem de se jogar na dança. Quer entender mais sobre como a gente faz isso na prática? Como a gente cumpre com essa missão aqui na aula de dança? Então faz o seguinte, a cada início de mês é uma grande oportunidade para você vir aqui. E não tem essa de tempo, eu tô velho, eu tô novo para fazer. Vem que dá. A gente acredita muito em vocês, que podem chegar aqui de peito aberto para começar uma aula de dança. Sempre é legal priorizar o início de cada mês, porque é o início sempre de uma jornada. Então você começa no início do mês e termina lá no final. E aí outro mês começa tudo de novo. É sempre um ciclo que vai se renovando a cada aula. Então clica em algum lugar aqui no Instagram, busca a gente também no nosso site, também no YouTube, tá? E a gente vai tentar ajudar vocês a fazer a aula, escolher o estilo que vocês querem dançar aqui conosco esse ano de 2020 aqui no My House.